Amém. Tá feliz? Será que as eleições espantou os nossos irmãos? Será que foi isso? Será que eles foram comemorar a vitória de alguém? Vai que, né? Mas glória a Deus pela sua vida que está aqui. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 3, versículo 1. Mateus capítulo 3, versículo 1. Quem achou diz amém? Aleluia. Mateus, primeiro livro do Evangelho. Aleluia. Bom, se você não achou, tá ali. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado por esse tempo que a gente vai ter aqui. Senhor, que Teu Espírito Santo flua no nosso meio, trazendo verdade através da Tua palavra. Espírito Santo, eu te peço, não nos deixe ficar confundidos a partir da mensagem, mas que o Espírito de sabedoria e de revelação aconteça nesse lugar e que as mentes sejam abertas, para que o coração seja aberto para receber o Senhor. Aquele que não consegue compreender as Escrituras tem agora uma clareza do céu agora para compreender aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração nessa noite, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, faz talvez umas 2 semanas, a Gil fala que eu consigo repetir de ouvir a mesma música sempre. E eu consigo mesmo. Eu escuto a mesma música diversas e mais vezes. E eu tenho escutado uma música muito antiga que fala: preparai o caminho para o Senhor. Preparai o caminho para o Senhor. Preparai o caminho para o Senhor. E essa mensagem tem queimado meu coração, e eu vou falar com alguém fala sobre algum texto assim, eu vou escutar alguma coisa, eu escuto preparai o caminho, eu vou ouvir outra coisa e falo preparai o caminho. Ontem nós fomos até o Mevan lá em Itajaí, e ontem o Luiz Hermínio pregando, ele falava sobre preparar o caminho, e eu falei, eu acho que Deus, quem sabe, pode ser que está querendo falar pra gente preparar o caminho. E eu acredito nessa mensagem de preparar o caminho para o Senhor, assim como João Batista pregou. E a gente precisa entrar talvez nessa realidade do propósito mesmo central da igreja. A igreja existe para um propósito, que é preparar o caminho para que o Senhor venha. E preparar o caminho tem diversas coisas que acontecem no meio dessa caminhada. Há diversas coisas que vão acontecendo. E a igreja, como propósito central de preparar o caminho para o noivo, é atrair pessoas para esse lugar que se apaixonem também pelo noivo até que ele venha. Então, se somos uma igreja, se somos uma comunidade que prega a respeito do Evangelho, nós precisamos ser uma comunidade centrada em preparar o caminho do Senhor. Jesus tem que ser muito bem-vindo dentro dessa casa. Jesus tem que governar essa casa. Jesus tem que dar direção para esse lugar. E a direção dele é preparar o caminho, preparar os corações para que me recebam. Nós precisamos preparar esse caminho para ele. Preparar o caminho é um estilo de vida. E nós precisamos urgentemente adotar o estilo de vida de quem está preparando o caminho para o Senhor. Não é sobre a expectativa de vir em mais um domingo e pensar: o que será que Deus vai me dar e vai me abençoar, que eu vou sair daqui no próximo domingo com aquela vitória. E dizer, sabe, deixa eu confessar uma coisa para vocês.
Eu creio que Deus tem vitória na nossa vida. Eu creio com todo o meu coração. Eu sou um cara que ando em fé e eu permaneço na fé. Eu sei que eu ando com graça e mais graça e misericórdia e vitória. Eu sei disso, eu sei. Mas eu às vezes fico agoniado com essa palavra vitória, porque eu acho que as pessoas vêm numa igreja só para dizer assim: cara, qual que é a vitória que você levou hoje? Eu falo, a vitória que eu levei hoje é aquela que há 2000 anos atrás Jesus já fez naquela cruz, pagou o preço para mim e começou a abrir o caminho, e eu estou só continuando fazendo isso. Essa é a vitória que eu estou conquistando todos os dias. É isso que eu estou fazendo, dizendo é Ele, é por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo e não ganhando tudo, perdendo tudo por amor e com alegria. Então eu não venho na expectativa de será o que eu vou ganhar hoje, meu Deus. Às vezes a impressão que eu tenho é como se a gente estivesse vivendo um filme e nós estamos gravando um outro filme dentro de um filme que já tem um enredo todo. Você entende que a palavra de Deus, ela tem um enredo de Gênesis, Apocalipse. Ela fala sobre uma coisa, ela fala sobre um filho amado que foi entregue para aqueles, para a redenção de muitos. Esse é o enredo de Gênesis, Apocalipse. No final, tudo isso vai acontecer. Jesus virá e governará sobre nós. Esse é o enredo da palavra, meu irmão. Não tem como mudar mais nada. É tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Não tem como o Tiago mudar. Você pode ir na outra igreja e se eles estiverem mudando, eu vou te dizer, você está indo para o caminho errado, está preparando um caminho errado para o Senhor. E às vezes a impressão que eu tenho é que a gente está criando um novo filme dentro de uma história que já existe. A história já existe, meu irmão. Já aconteceu. E deixa eu te dizer, já tem começo, meio e fim. Você não vai mudar a história. Você não vai mudar o futuro. Ele virá, quer queira ou não, quer você queira ou não, Ele virá e governará sobre a igreja dele. E eu quero estar preparado para esse dia. A gente precisa compreender que há promessas sim do Senhor, há vitória sim no Senhor, mas a gente tem que entender que a promessa principal da palavra do Senhor, ela ainda virá. Ela ainda virá. Sabe qual é o meu maior temor? É que quando a gente lê durante esse enredo todo, durante essa história inteira que a gente vê de Gênesis e Apocalipse, a gente vê profetas, a gente vê o povo de Israel e teimando toda hora, Deus trazendo eles de volta e eles negando o Senhor, e trazendo eles de volta e negando o Senhor, e trazendo eles de volta e eles negando o Senhor. Essa é a história de Israel, gente. E quando chega em Mateus, nós vemos o Filho do Homem descendo no ventre de Maria e nascendo e dizendo: esse é o Messias que eu estava prometendo. Este é o Messias que eu estava prometendo. Nasceu em Mateus 2. Simeão vai até o templo e ele fala: hoje os meus olhos viram o Redentor, hoje os meus olhos viram o Salvador. Sabe o que estava dizendo? Olha, está começando a concretizar aquela história que eu falei desde o início. Começou. Mas sabe qual é o meu grande temor? É que o povo de Israel disse: esse não é o Messias. E sabe qual é o meu grande medo com tudo isso? É que nós estamos criando o nosso próprio filme, o nosso próprio cenário, a nossa própria história dentro de um enredo que já existe. E o Messias está apontando e ele está dizendo: prepare o caminho. E você está preparando qualquer outro caminho e o Messias vai vir e nós não vamos reconhecer o Messias. Os sinais estão apontando ou não estão apontando? Por favor, gente. Por favor, gente. Os sinais estão apontando e nós estamos preocupados se a gente vai ter o carro X ou a casa Y. Deixa essas coisas para lá, meu irmão. Deus vai te dar se Ele quiser.
Mas existe uma história principal acontecendo e que os nossos olhos não estão vendo. Que a canção de Simeão aconteça sobre nós, dizendo: hoje os meus olhos viram o Rei, hoje os meus olhos estão vendo o Salvador. Em todo o tempo da história, em todo o tempo da história, em todo o tempo da história, sempre houve alguém que sempre estava conseguindo entender o que o céu estava dizendo. Em todo o tempo da história, sempre teve alguém entendendo o que o céu estava falando, meu irmão. E Mateus 3 aponta isso de novo. João Batista se levanta e diz: este é o Cordeiro, que eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus. Em todo tempo se levanta João Batista para pregar. A gente precisa entrar então no enredo da história do filme do Senhor. Então, quando nós viemos a um culto, ou quando nós estamos durante a nossa semana orando, buscando ao Senhor, você não está fazendo nada além do que preparar o caminho para Ele. Nada além do que é diferente do que já está no céu. Aquilo que está acontecendo no céu agora, sabe o que é? Adoração, os anjos ao redor do trono do Senhor declarando: Santo, 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 Santo. Eles não estão pedindo uma coisa nova, eles estão declarando: Santo, Santo, Santo. Então, quando você vem num culto para adorar ao Senhor e entregar sua adoração para Ele, independente das suas circunstâncias, você está dizendo: independente de tudo isso, o Senhor ainda está sentado no alto e sublime trono. O Senhor ainda está lá, e eu vou continuar ainda adorando o Senhor. Santo, 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 Santo. Você só está se preparando para fazer aquilo que você vai fazer na eternidade, meu irmão. Você só está se preparando para fazer aquilo que você vai fazer na eternidade. Se você não acha legal adorar o Senhor, eu lamento te dizer, meu amigo, é isso que você vai fazer quando você vê o Filho de Deus. Você não vai conseguir fazer outra coisa. Adorar o Filho de Deus. É isso que eu fui chamado para fazer. Eu estou só em treinamento aqui, eu estou só em base de treinamento. Eu só me ajoelho em base de treinamento. Senhor, veja se o meu render está bom assim, Senhor. Veja se a minha rendição está boa assim, Senhor. Veja se a minha adoração está subindo como aroma suave ao Senhor, porque é esse que eu quero, agradar o teu coração. Veja se eu sou apto a entrar na tua presença, Rei dos Reis. Veja, 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 Santo. Esse é o enredo da história. É isso. Se a gente está esperando alguma coisa a mais além disso, nós estamos esperando por algo que não existe. Então nós precisamos mudar a mentalidade. Mudar a nossa mentalidade, meu amigo. Você não está caminhando de forma santa para ver se você vai ganhar alguma coisa. Será que eu vou ser abençoado se eu fizer tudo certinho? Se eu fizer tudo certinho, Deus vai me dar algo. Deixa eu dizer, você não vai. Não é assim que funciona. Eu não amo mais meu filho porque ele tirou 10 ou porque ele tirou 5. Eu amo ele por quem ele é. Então você não vai ser mais abençoado, você não está fazendo as coisas certinhas. Mas pastor, então eu não vou ser abençoado? Sim. O que você precisa é mudar a mentalidade de que você já é abençoado. Você já é. Você está gastando força para ganhar algo que você já tem.
Senhor, eu estou aqui para orar de novo, para ver se o Senhor me abençoa. Ele está lá no céu dizendo: meu filho, você já é abençoado. É a mentalidade que precisa mudar. Você não vai gastar sua vida, você não tem como gastar sua vida por Ele e gastar sua vida tentando ser abençoado. São duas coisas completamente distintas, mas a mesma coisa. Ao mesmo tempo é estranho o que eu estou dizendo, né? Porque quando você busca Ele, você gasta a sua vida por Ele, você já é abençoado. Não há mais nada que possa te satisfazer, não há mais nada que você queira a não ser o Senhor. Então pare de gastar os seus esforços para correr atrás de uma coisa que já é teu. Pare de correr atrás dessas coisas. A palavra de Deus nos diz que aqueles que pensam nas coisas que são do alto, se você pensa nessas coisas, se você pensa nas coisas que são do céu, todas as outras coisas serão acrescentadas. Mateus 6. Então descansa nessa verdade, meu amigo. Descansa nessa verdade, meu irmão. Descansa nessa verdade, irmã, de que o Senhor já te abençoou com toda sorte de bênção. Não há nada que você precisa conquistar mais. Sabe, mas se a gente olhar talvez para a vida de João Batista, você consideraria ele sendo um homem abençoado? João Batista, o histórico de João Batista é nascer com uma palavra de Deus para pregar num lugar inapropriado que talvez ninguém gostaria de pregar, no meio do deserto, para pessoas que ele chamava de raça de víboras, e não deveria ser tão confortável. Imagina eu como pastor vir aqui todo domingo e dizer: raça de víboras, arrependam-se. Mas se vocês quiserem se arrepender, a mensagem era essa de João Batista. E aos olhos humanos, talvez você pense assim: cara, um ministério de aproximadamente 6 meses de João Batista, pregando para pessoas que não queriam ouvir ele, muitas vezes, que depois de um tempo foi preso, depois de 6 meses decapitado, morto por causa de uma mensagem que ele não mudou a mensagem, ele não negociou a mensagem dele. Aos olhos humanos, se a gente for ver sério, você diria que João Batista foi um cara abençoado? Aos nossos olhos a gente diz: Tiago, eu acho que não, cara. João Batista não foi um cara abençoado, isso aí não está certo. Mas é esse cara que Jesus diz que ele é o maior nascido entre todas as mulheres. É esse cara que Jesus está dizendo: é esse cara, esse João Batista. Essa descrição de João Batista é essa descrição de homem que ele diz: esse é bem-aventurado aos meus olhos, esse é o que gasta toda a sua vida por mim, esse é abençoado. É esse estilo de vida. É legal, né? Quem gosta dos personagens da Bíblia aqui? Quem gosta de Moisés? Quem gosta de Elias? Abraão? Paulo? Neemias? A gente gosta desses caras, né? Mas todos eles tiveram esse estilo de vida. Todos eles tiveram o mesmo estilo de vida. Vou gastar a minha vida. Moisés sai do palácio e vai para o deserto. Elias vai lutar contra Jezabel e volta para a caverna. Abraão tem que entregar o seu filho. Qual foi o outro? Neemias sai do palácio para a reconstrução. Eles estavam abandonando as suas vidas para viver o plano do Senhor. Eles estavam abandonando as suas vidas. Então eu preciso mudar, não é o que Jesus pensa ao nosso respeito, e sim o que a gente considera o que é ser abençoado e bem-aventurado. O que a gente precisa mudar é a mentalidade. Deixa eu ver, eu quero mudar o que Jesus pensa ao meu respeito. Não muda. Não muda, a verdade vai continuar sendo a mesma para sempre. Agora o que muda
é a sua mentalidade de dizer: é isso que eu quero ser, é isso que eu quero gastar a minha vida, é isso. Você precisa mudar para essa posição. A gente precisa crer. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos crer na consideração de Jesus pelo seu povo. Você entendeu o que eu falei? Nós precisamos crer na consideração de Jesus para o seu povo. Aquilo que ele pensa a respeito de nós precisa ser considerado. Aquilo que ele pensa do que é uma pessoa grande e o que não é uma pessoa grande a respeito de nós, precisamos considerar. Às vezes você pensa e fala assim: não, mas eu sou grande. E o outro está lá pensando: não, porque eu tenho vivido assim, porque tem sido difícil, porque tem sido complicado, porque isso, mais aquilo outro. E Jesus está dizendo: mas eu te considero. Mas eu considero você desse jeito. Eu estou considerando essas coisas. A gente precisa cair na real de que nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. A gente está aqui para preparar o caminho do Senhor. Então tudo que eu faço, todo propósito, tudo que Ele tem me aperfeiçoado nessa vida, tudo que Ele tem me moldado, tudo que Ele tem transformado em mim, é para que gere propósito na eternidade. Tudo que você está fazendo agora precisa gerar um propósito lá na frente, lá na eternidade. Ele precisa receber quando Ele voltar. E você vai se apresentar diante dEle. Já pensou essa cena? Você já pensou nessa cena? Talvez a cena mais terrível da vida é se apresentar diante de Jesus, e você vai diante dele com as suas obras e ele vai dizer: não, isso daqui não serve. Ou você vai se apresentar diante dele e vai dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. É isso que nós estamos esperando. É isso que o meu coração está almejando para esse dia. É isso. Tudo aquilo que o Senhor tem nos dado não é sem propósito, mas é para gerar frutos eternos. Se o Senhor tem te dado um trabalho X, ou tem te colocado na empresa X, ou tem aberto um negócio X com você, eu não sei o que Ele está fazendo com você, mas eu quero te dizer: coloque propósito naquilo que você está fazendo, porque é isso que você vai entregar para o Senhor. O que você vai entregar para Ele não é só o seu culto de domingo, é a sua segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. É isso que você vai apresentar diante dEle. Ah, Senhor, mas eu fui em tantos cultos no ano de 2024. O Senhor não lembra como eu fui bom naquele culto? Não, Ele quer saber o que você está fazendo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Agora deixa eu te dizer: se alguma coisa que você está fazendo está te tirando da presença do Senhor, provavelmente esse lugar não faz parte do plano de Deus. Se isso está te roubando do plano do Senhor, da presença dEle, provavelmente isso não faz parte do plano dEle. Agora eu preciso preparar o caminho do Senhor para aqueles que estão ao meu redor. E eu preciso apresentar Jesus. Eu preciso apresentar Jesus onde eu estou. Eu preciso fazer isso. João Batista, no meio do deserto, nunca estava apontando para ele, sempre estava apontando para ele, para o Messias. João 3,30 vai dizer que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça, mas que eu diminua. Você tem noção do que João Batista está dizendo? Eu não sei se João Batista ouviu a respeito dele a consideração de Jesus a respeito dele. Eu não sei. Mas você já pensou se Jesus viesse aqui em carne agora e falasse com você e dissesse assim: cara, dos nascidos na terra, você é o maior de todos. Cara, ia dar uma estufada no peito por aqui assim. Raça de víboras. A mensagem ia até mudar. Miseráveis homens que vocês são, eu não, semideus. Mas tem noção? João Batista estava dizendo que ele cresça e que eu diminua.
porque a mensagem que eu carrego não tem nada a ver comigo, o trabalho que eu faço não tem nada a ver comigo, a empresa que eu trabalho não tem nada a ver comigo, o salário que eu ganho, se o Senhor me abençoa, não tem nada a ver comigo, a promoção que eu ganhei não tem nada a ver comigo, eu ser bom em alguma coisa não tem nada a ver comigo, eu ser generoso não tem nada a ver comigo, eu ser bondoso, eu ser misericordioso, eu ser compassível, eu ser amável, eu ser qualquer outra coisa que você possa imaginar, não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Ele. Aponta para Cristo. Mudou até o tom. Mudou, ficou pesado. Algumas pessoas que estavam com a gente ontem vai achar que eu estou repetindo algumas partes da mensagem de ontem, mas eu já tinha escrito há mais de uma semana, então está livre de mim a cópia, o plágio. João não estava pensando menos de si, porque ele sabia que ele estava fazendo, mas ele estava pensando menos em si e que o Senhor crescesse através dele. Quando ele pensa menos de si, ele está dizendo: não me importa se eu tiver que morrer, não me importa se eu tiver que vestir pele de camelo, não importa se eu tiver que comer gafanhoto com mel, deve ser uma delícia, crocante e docinho. Estilo de vida. Ele fala: mas eu não estou pensando em mim. Sabe Deus quanto tempo João Batista no meio do deserto, aquele sol quente, lascado, sem tomar um banho, na hora que ele ia orar, da unção do cara aqui, que ele já dava uma suvacada no cara, o cara já caía no espírito. Gente, eu não aguento ficar um dia sem tomar banho. De boa? Tem uns irmãos aí que tem que mandar tomar banho. Tem uns irmãos que estão treinando para João Batista. Deixa pra lá, gente. Você só consegue permanecer com aquela firmeza no deserto que João ficou se realmente encontrou o Senhor e o propósito nesse lugar. Não é fácil permanecer no lugar que João Batista estava para preparar o caminho. Não é fácil permanecer num deserto onde você não tem recurso nenhum. Não é fácil permanecer nesse lugar. Mas quando você encontra um propósito e você encontra o Senhor nesse lugar, você consegue permanecer. E sabe, quando você encontra Jesus nesse lugar, do que você está fazendo e encontrou propósito nisso, você vai descansar, o seu cansaço vai parar, a sua fadiga vai parar, porque o que você está fazendo renova todos os dias. O Senhor vai renovando todos os dias. E o seu cansaço vai sendo deixado para trás. Você fala: meu Deus, mas é tão difícil fazer isso que eu estou fazendo. Mas o Senhor vai renovando. O Senhor vai tirando o cansaço. Então, independente de onde o Senhor te posicionou nesse tempo e como Ele tem te posicionado, uma coisa que você precisa sair daqui hoje entendendo é: eu nasci para preparar o caminho do Senhor. Não tem outra alternativa. Lembrem sempre, não tem um outro filme dentro de um outro filme. É um único filme onde eu encontro propósito naquilo que eu estou fazendo para preparar o caminho do Senhor. E aí Jesus, me lembrei do texto de quando Jesus fala que aqueles que não estão com Ele, aquele que não ajunta, espalha. Então, meu irmão, Mateus 12:30, ele diz: quem não é por mim é contra mim. E quem é comigo, e quem comigo não ajunta, espalha. Então, meu irmão, não atrapalhe se você não quer ajudar. Não, eu não quero ajudar nesse enredo de preparar o caminho. Então faz um favor, só não atrapalha. Só sai da frente, que nós vamos abrir o caminho. Essa é uma palavra dura. Se você não quer preparar o caminho do Senhor, só sai da frente, porque tem gente querendo preparar o caminho para Ele. Nós vamos preparar o caminho do Senhor. Jesus não morreu para cumprir a sua vontade.
Mas deixa eu te dizer, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor de que estar no caminho de Deus. Não tem coisa melhor do que estar no caminho dele. Eu posso te dizer sem sombra de dúvida, no meio do caminho tem uns cansaços, tem umas dificuldades aqui, você dá uma pancada daqui, você leva outra pancada dali, mas meu amigo, não tem coisa melhor de que saber que você está no caminho do Senhor. Lá você encontra paz, lá você encontra alegria, lá você encontra descanso, lá você encontra prazer, você encontra todas essas coisas. Ah, mas é no deserto, não tem problema, o Espírito de Deus desce lá. É lá que ele desce. Quando nós estamos no deserto, qual é a voz que está saindo de dentro de nós? Qual é a voz que sai de dentro de nós quando a gente está nesse lugar, preparando o caminho? Que voz tem saído? Porque a voz de João Batista estava apontando para Jesus, anunciando e pregando a mensagem do Evangelho, dizendo, vai vir o Messias, ele vai vir para nos salvar. E essa era a voz que era ouvida. Jesus perguntou, o que vocês estão indo ouvir no deserto? Um caniço balançado pelo vento? O que eles estavam indo ouvir a respeito de alguém que viria e dizendo, olha, há uma mensagem poderosa que é maior do que eu estou anunciando ela. E essa mensagem atraía tanto, e essa era a mensagem de João Batista. E qualquer um que estava saindo das suas cidades para caminhar até o deserto sabia do que João Batista estava pregando. Ninguém tinha dúvida do que João Batista estava pregando. Sabe, ninguém tem que ter dúvida do que você está pregando com a tua vida. Do que sai de dentro de você precisa anunciar uma coisa só, Jesus. Anunciar o Messias para a vida do próximo. Anunciar o Messias, o Salvador e a boa mensagem. É isso que precisa estar saindo de dentro da nossa boca. A gente precisa saber anunciar essas coisas. Porque a mensagem que estava saindo da boca de João Batista, a voz não era dele. Ele era só o porta-voz da mensagem. Porque a voz vinha desde Isaías, já profetizando, Isaías 40, versículo 3. Ele diz, preparai o caminho para o Senhor, endireitai as veredas. O que a gente lê em Mateus está escrito em Isaías. Então a voz que estava clamando no meio do deserto não era de João Batista. João Batista era o porta-voz daquilo que precisava ser anunciado. Nós somos porta-voz para essa geração do Messias. O Messias está clamando algo. Jesus está clamando algo. Apocalipse lá no final 22, ele vai dizer, o Espírito e a noiva dizem, vem. É essa voz que está clamando de novo. É essa voz que está clamando de novo. O Espírito está clamando isso. E o Espírito que está no céu e está dentro de nós está dizendo, ei, diga vem. Essa é a voz daqueles que estão preparando o caminho, dizendo, vem Senhor Jesus. Esse é o estilo de vida que eu tenho que levar. Vem Senhor Jesus, vem. E ao invés de estar nesse lugar clamando para que o Espírito de Deus venha, clamando para que Jesus venha, a gente está num deserto e a nossa voz só aponta murmuração, só reclamação, só dizendo, por que o Senhor me colocou aqui? Por que eu vim parar aqui? O que eu estou fazendo aqui? Deixa eu te dizer, pare, olhe para cima e pergunte, Espírito, o que o Senhor está falando para esses dias? Eu quero ser um porta-voz. É assim que se prepara um caminho, ser um porta-voz, um anunciador da mensagem do Senhor. Da sua boca tem que sair vida, da sua boca tem que sair verdade, da sua boca tem que proclamar salvação em Cristo Jesus, da sua boca tem que anunciar as boas novas.
Não dá mais só pra gente. E cara, sabe, de vez em quando você tá assim numa rodinha lá do trabalho ou de qualquer lugar, os caras estão tudo conversando e chega assim, cara, lá vem aquele cara chato. Não, cara, você tem que ser o cara que, sabe, aquelas. Eu não estou nem falando de evangelho, eu estou falando de às vezes você não conseguir se enturmar com alguém. De você ser o cara que mais reclama do teu trabalho do que as pessoas que não são crentes. Reclama do teu chefe. Reclama da empresa porque não paga X, não paga Y. Arranja outro. Você não está dando testemunho de alguém que anuncia Jesus. Meu, lá vou eu para aquele trabalho. Aí você chega inflamando as pessoas do teu trabalho, dizendo assim, cara, esse trabalho é muito ruim, né? Meu Deus, cara, se eu pudesse eu faltava hoje. Meu Deus, se eu pudesse eu nem vinha. Meu Deus, se eu pudesse eu fazia isso. Vamos matar trabalho, vamos fazer aquilo outro. Você está sendo um inflamador de fazer coisa errada no teu trabalho. Você não está preparando o caminho para o Senhor. Aonde você está? Então encontre propósito naquilo que você está fazendo e seja um porta-voz do Evangelho. Seja alguém que vai abençoar aquele trabalho. Dizer, se eu entendi que eu já sou abençoado, eu vou colocar o pé nesse lugar e eu vou abençoar essa empresa. Eu vou abençoar esse negócio. E o meu chefe vai ganhar mais, eu vou ganhar mais também. Você chama ele na sala e fala, quero orar por você. Aí você ora, fala, Jesus, incircunciso, mas abençoa ele por causa de mim, Jesus. Não, a gente precisa ser um porta-voz, cara, da mensagem de Cristo. Anunciar isso. Você sabe de uma coisa? Jesus não pode ser um tropeço para nós. Jesus não pode te fazer tropeçar e desistir do Evangelho. Mateus capítulo 11, versículo 2 até o 6. Vitor, bota para mim. Mateus 11, abre comigo aí. Mateus 11, do 2 até o 6, nós vamos ler. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou os seus discípulos para lhe perguntarem. Próximo. És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu, voltem e anunciem a João que vocês ouvem e veem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Bem-aventurado aquele que não tropeça por minha causa. Bem-aventurado aquele que não tropeça por minha causa. Bem-aventurado é aquele que não está tropeçando quando ouve uma mensagem dessa de Jesus. Essa mensagem foi enviada para João Batista. João Batista estava questionando, depois dele ter feito tudo aquilo, dele ter visto a pomba descer sobre Jesus, depois dele ter pregado as boas novas, dizendo, apontando que ele era o Messias, na prisão ele manda perguntar, ei, aquele que eu fiz tudo isso é realmente o Messias? Jesus manda uma carta para ele dizendo assim, manda dizer para João Batista, eu sou o Messias, aquele que foi enviado. Diga para ele que os cegos estão vendo, que os coxos estão andando, que os mortos estão ressuscitando, que a mensagem está sendo pregada. Eu imagino o alívio de João Batista dentro da prisão, dizendo, agora eu posso respirar, agora eu posso morrer por essa verdade, agora eu sei que concluiu aquilo que eu nasci para fazer. Independente se eu estou na prisão ou em qualquer lugar que eu esteja, eu cumprir o propósito do que Deus me chamou para fazer. Agora, Jesus não coloca essa parte no final sem propósito. Bem-aventurado. Bota de novo aí, Vitor, para mim, Mateus 11:6. Bem-aventurado aqueles que ouvem essa mensagem e não tropeça por causa dela, e não tropeça por minha causa. Bem-aventurado é aquele, sabe por quê? Porque quando você ouve uma mensagem como essa, sabendo que o Messias é verdadeiro,
que o Messias está cumprindo aquilo que ele falou, você tem duas alternativas: ou crer e viver nessas coisas, ou dizer eu não quero viver essas coisas, porque elas são poderosas demais, elas são verdades, elas estão vivendo isso mesmo, é isso mesmo que acontece para quem segue esse Jesus, esse é o caminho, é isso que ele está preparando para nós. E aí você diz, não, mas eu não quero. Então é perigoso demais quando você ouve a respeito do Jesus revelado, do Cristo revelado, de quem Ele é, do que Ele fez, como Ele fez e o que vai acontecer com você, porque você vai ter uma sentença de dizer eu quero ou eu não quero esse Jesus. Mateus 11 é uma sentença e dizer eu sou o Messias. A mesma mensagem que estava sendo pregada, a mesma mensagem que foi mandada para João Batista, foi anunciado para as outras cidades, para aqueles outros que estavam ao redor. Um estava indo para a morte por causa dessa mensagem, e outros estavam negando essa mensagem. Então deixa eu te falar uma coisa: a mensagem que você ouve aqui é a mesma para todo mundo, mas a resposta quem dá é você. A mensagem é a mesma para todo mundo, mas a sentença quem vai determinar é você. O comprometimento da posição depois de ouvir é tua. É legal a gente cantar eu vou gastar a minha vida, eu vou gastar perdendo tudo com amor e com alegria, mas na hora da primeira situação que acontece você fala, não Jesus, não é bem assim. Veja bem, faça com João Batista, não comigo. Faça com o outro, mas não comigo. A sentença é a mesma para todo mundo. O nível do comprometimento é o mesmo para todo mundo. E se o Senhor for te elevando a outros níveis, o nível de comprometimento você vai aumentando e vai aumentando e vai aumentando. Agora, quem é você diante da resposta? Não permita ser aquele que está tropeçando em Jesus. Não se permita ser aquele que está tropeçando nas coisas. Não permita que a sua posição seja daquele que está dizendo que Cristo não é o Messias. Porque com as nossas atitudes a gente está dizendo, eu entendi a mensagem, mas as minhas atitudes estão dizendo que o Cristo não é o Messias. Não faça isso. Faça como João Batista. Independente se ele estava preso ou não. Eu agora estou pensando aqui, tá? Não está na Bíblia, gente. Mas já pensou se Jesus não fosse o Messias naquele momento? Qual seria a postura de João Batista? Tá bom, me mantém preso então, porque eu não cumpri ainda aquilo que Deus me chamou para fazer. Se ele não é o Messias, então eu ainda vou sair dessa prisão e vou cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer. Mas ele sabia que ele estava pronto agora. Depois Jesus ouve. Só enquanto Jesus já estava pregando o Evangelho, já estava anunciando as boas novas, Jesus ouve, João Batista foi decapitado. Jesus não parou, não voltou, continuou no propósito. Ele falou, eu vou continuar pregando as boas novas. A morte de João Batista não vai ser em vão. A morte dos mártires não vão ser em vão. A boa nova vai continuar sendo pregada. A mensagem do Evangelho vai continuar sendo anunciada. Então deixa eu te dizer, não saia da posição que Deus te colocou para estar. Não saia, se Deus te colocou no deserto, não saia até que a mensagem tenha poder. Não se movimente desse lugar. Não saia de onde Deus te colocou. Não retire seus pés desse lugar. Mas agora Deus falou, Deus anunciou, e agora o compromisso vai ser grande. Agora eu vou ter que me posicionar. Não é hora de você sair correndo, agora é hora de você se posicionar então. Se o Senhor me chamou, é aqui que eu vou ficar. O Senhor disse que eu vou anunciar o Evangelho a partir daqui, é aqui que eu vou ficar. Essa é a sentença que o Senhor tem para mim, é aqui que eu vou ficar. A gente precisa se posicionar nesse lugar. Sabe, Moisés tinha um plano. Ele sabia até onde ele ia. Ele falava, vocês estão indo para Canaã, Moisés.
E tem horas que a gente, como pastor, assim como Moisés ou qualquer outro cristão, você precisa apresentar para onde Deus está levando essa geração. Você, como um pastor de ovelhas, porque a gente não é só ovelha, a gente também, de alguma hora, nós vamos ser pastores de outras ovelhas. Então, você vai precisar anunciar o caminho, assim como Moisés anunciou e falando: olha, nós vamos sair do Egito e Deus disse que vai levar nós para Canaã. E a gente vai para lá. Se você não entrar no propósito do Senhor, você vai estar na igreja sem direção. Você vai vir num culto após o outro e vai ficar como o povo que saiu do Egito no deserto, andando de um lado para o outro. E deixa eu te dizer, quem fica sem direção fica cansado. Quem não tem direção fica mais cansado do que quem está fazendo a vontade de Deus, trabalhando. Quem fica sem direção fica mais cansado de alguém que está trabalhando. Você olha para alguém dentro da igreja e fala assim: cara, como que você consegue trabalhar tanto? Como que você consegue servir tanto? Como que você faz isso? Você fala: eu entendi que Deus me chamou e eu estou gastando a minha vida. Enquanto eu estou gastando, Ele está renovando. O outro olha sentado e fala assim: cara, mas eu estou mais cansado que você. Sim, porque quem está sem direção está rodando de um lado para o outro, andando, sem caminho, sem direção. E aonde anda sem direção, não tem sustento, não tem descanso no Senhor, porque você não está no propósito de Deus. Então trabalhar para o Senhor não faz mal, meu irmão. Trabalhar para o Senhor faz bem. Você fala: não, mas a igreja vai me sugar, vai acabar comigo, eu vou ter que estar lá domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não precisa, mas trabalhe para o Senhor e descanse no meio do propósito. Não tem problema se você não quiser trabalhar. Eu vou gastar minha vida. E eu sei que Deus está levantando pessoas para gastar a vida também. Eu sei que o Senhor está levantando pessoas para gastar a vida. Eu quero preparar o caminho para o Senhor. A mensagem que nós precisamos pregar para anunciar o caminho da volta de Jesus não é só para você. É para uma geração inteira. Sabe a música que eu estava escutando esses dias inteiros, 2 semanas inteiras ou mais? É uma música que talvez de 20 anos atrás. Preparai o caminho do Senhor, preparai o caminho do Senhor. Sabe, esses caras estão anunciando há mais de 20 anos para nós prepararmos o caminho para o Senhor. E deixa eu te dizer, eu sou fruto desse tempo. E depois de 20 anos depois que eles estão anunciando, se levantou um cara aqui na igreja Ação do Espírito, pastor Tiago, dizendo: nós precisamos preparar o caminho, porque aqueles caras foram incansáveis. E eu vou te dizer, eu serei incansável em pregar essa mensagem. Prepare o caminho para o Senhor, prepare o caminho para o Senhor, prepare o caminho para o Senhor, porque eu quero ver vocês se levantando e dizendo: o meu pastor disse, mas agora eu entendi. Nós vamos preparar o caminho lá no meu trabalho, nós vamos preparar o caminho lá na faculdade, nós vamos preparar o caminho na nossa família, nós vamos preparar o caminho para o Senhor vir. Nós vamos preparar o caminho para Ele. Sabe de uma coisa? O meu filho não precisa preparar o caminho que eu já caminhei, mas tem algo que o meu filho vai preparar. Tem algo que essa geração de adolescentes vai preparar. Nós estamos preparando o caminho. Eu não sei, se você olha para trás e vê só mato, volte um pouquinho e comece a cavar de novo. Desbrava de novo o caminho que o Senhor te mandou abrir. Tenha coragem de pegar o facão de novo. Tenha coragem de botar a mão no trabalho de novo e dizer: nós vamos trabalhar, nós vamos abrir o caminho, nós vamos servir o Senhor, nós vamos servir o Senhor até que Ele venha. Nós vamos gastar a minha vida e não vai ser só uma música bonita, não vai ser só uma melodia boa que a gente está cantando. Não pode ser. Eu não estou trabalhando só para mim, eu estou trabalhando para os meus irmãos que vão vir depois de mim. Eu estou trabalhando para os meus irmãos que já estão aqui agora.
Sabe, eu estou trabalhando literalmente. Talvez você pense assim, cara, qual é a função do pastor? Eu falo, é orar, é jejuar, é ler a Bíblia, é estudar, é apacentar, é cuidar, é vir aqui na igreja pintar o chão. Para você pisar nesse chão que está pintado, foi eu que pintei junto também. Eu não estou dizendo que eu precisava, porque eu estou orando, Deus levanta todos os trabalhadores, porque eu estou começando a ficar cansado, eu tenho um monte de outras funções. Mas estou te dizendo, se for preciso eu vou construir aquela casinha junto com o John. Se for preciso eu vou fazer as outras coisas. Eu vou fazer porque isso também está preparando um caminho para o Senhor. Para os nossos irmãos virem aqui sentar e ouvir a mensagem que vai impactar eles. Nós vamos gastar a vida do jeito e a maneira que precisa ser feito, na hora que precisa ser feito. E sabe, enquanto eu estou trabalhando, pintando, eu adoro, porque é quase terapia para mim. É um momento que eu descanso minha cabeça. Daí os irmãos vêm, pintam junto comigo. A gente troca ideia. A gente discipula enquanto pinta. A gente varre chão. E é isso, cara. O irmão está varrendo junto com a gente. Se for preciso, a gente já encosta a vassoura, se encosta ali, vamos orar, vamos. Estamos gastando a vida, cara. A gente está gastando a vida por isso. Então a minha atitude precisa dizer que eu estou gastando mesmo, que eu me importo mesmo com o irmão que está do lado. A minha atitude precisa dizer isso. Eu me importo, cara, com você. Eu amo tua vida. Nós precisamos de trabalhadores, mas a gente precisa de amor, misericórdia e compaixão. Para preparar o caminho é necessário que você tenha amor, misericórdia e compaixão. Amor, misericórdia e compaixão. Porque no meio do caminho, quando você está preparando o caminho, meu amigo, aparece cada incircunciso no meio que você quer matar ele. Aparece o egípcio que vem lá para tentar Moisés e ele mata ele mesmo. O Moisés não recebeu o Espírito Santo, cara, matou o cara. A gente precisa ter misericórdia, cara. A gente precisa ter compaixão. A gente precisa ter amor. A gente precisa ter unção. E sabe de uma coisa? Jesus disse que ele desceria com a unção de Elias. E é a mesma unção que desceu em João Batista. E é a mesma promessa para nós também. Vai descer uma unção para esses dias. Mas deixa eu dizer, se você quer ser ungido com essa unção para esses dias, Deus precisa te dar um propósito. Deus não vai te ungir sem propósito. Se Ele sabe que você não vai trabalhar, Ele não vai te ungir. Você pode se esgoelar de pedir aqui, ó. Você pode vir aqui hoje no final do culto e se ajoelhar e pedir. Se você não tiver propósito e não tiver coragem de fazer, Ele não vai te dar unção. Ah, mas eu quero. Para quê? Só para dizer que esse é ungido? Olha como eu sou poderosão. Assentado do lado de Jesus. Para quê? Para servir quem? Chega no trabalho, não tem coragem nem de falar Jesus te ama e sai correndo. Parece criança, sabe? Eu namoro com você. Mas ela não sabe. Para que você quer ser ungido, cara? Para botar a mão na cabeça de alguém no teu trabalho e orar por ela? A Gil esses dias orou lá no trabalho dela. Para quê? Você quer unção desses dias? Dê um motivo para o Senhor te dar unção. Pergunta para Ele qual o propósito. Aonde eu vou servir, Senhor? O que eu vou fazer com isso? Eu lembro de um meu amigo Renan. Antes da gente começar a casa do projeto, ele começou antes que eu lá no Rio Grande do Sul. E ele é um cara extremamente corajoso, cara. Ele vai, faz, o negócio acontece. Jesus está com ele. Renan, um abraço, um beijo. E aí eu liguei para ele e falei: Renan, como que eu faço para começar o projeto, cara? Ele falou: aluga uma casa. Eu falei: tu é doido, velho? Eu não tenho nada, não tenho gente para entrar, não tenho dinheiro para mim, não tenho nada. Ele falou: cara, aluga uma casa que o negócio vai acontecer. E não é que foi assim? Sem dinheiro, sem ninguém, sem nada, eu tinha um propósito.
para Deus colocar dinheiro na minha mão e para me dar uma unção para cuidar de órfãos. Eu tenho um propósito, eu tenho uma direção, e eu posso ter coragem de dar o passo que o Senhor vai derramar unção sobre mim. Dê um motivo para o Senhor derramar unção sobre você. Ouça a mensagem do Senhor e seja um mensageiro. A mensagem não vai mudar. A mensagem de João Batista é forte e vai continuar sendo forte. Arrependam-se. A gente não vai trocar a mensagem, mas a gente também vai ser gente boa para pregar a mensagem. Dizer: ei, você precisa se arrepender. Bonzinho, batendo nas costas e sorrindo. Fala: ei, muda isso aí, cara. Quem já fez um discipulado comigo, ou sabe que quanto mais sério eu falo, mais eu rio. Se você me ouviu sentado com você conversando e eu ri bastante porque eu estava falando muito sério, é porque eu quero que você receba. Porque quando você fica com a cara amarrada, você não recebe. Quando você ri, você vai dando risada, aquilo vai entrando, vai entendendo o que está falando. Então, se eu fiz você rir enquanto eu estava conversando com você, provavelmente eu estava falando muito sério com você. Eu quero que você receba com clareza a mensagem. A preparação do caminho não é só o fim, mas ela é o processo de fazer as pessoas se achegarem no caminho do Senhor. E sabe o que a gente precisa estar nesses dias? É entender o tempo que nós estamos vivendo. É entender o tempo que nós estamos vivendo para corresponder. Continua o texto para mim, Vitor Hugo. Mateus 11, versículo 15. Mateus 11, versículo 15 até o 19. Diz assim: aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados na praça, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançaste, entoamos lamentações e não pranteaste. Pois veio João, que não comia nem bebia, e diziam: tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Sabe, uma geração que não consegue discernir o tempo que tem. A gente só tem uma coisa para fazer: reclamar. Reclamar. A gente não entende o tempo que nós estamos vivendo. A gente não discerne aquilo que a gente precisa caminhar. A gente não ouve, porque ele começa o texto dizendo: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você não consegue ouvir, você não consegue discernir o tempo. Se você não consegue discernir o tempo do que você está fazendo, vai ser difícil, porque vai ficar perdida a geração. Vai ficar sem discernimento do que você está fazendo. Vai ser difícil. Eles vão estar tocando música de alegria, de dançar, você vai estar chorando. Vão estar pranteando e você vai estar dançando. Um vai estar cantando em sol, o outro vai estar cantando em si. Um vai estar no tom e o outro vai estar no GR. É só para os músicos. É tom da música e o GR do... Tá bom, gente, foi ruim. Tudo bem, mas riam por educação. Obrigado. Essa é a falta de discernimento das coisas que a gente faz. A gente está deixando o tempo passar como se fosse algo normal, dia após dia, sem encontrar um propósito, sem encontrar um sentido. E a questão não é só fazer algo. A questão é fazer algo que tenha propósito no céu. A gente encontra muita gente cansada. Muita. Pastor, eu estou fazendo um monte de coisa. Estou cansado. Tá bom. Veja aí se o que você está fazendo tem propósito. Pastor, o que eu estou fazendo não dá dinheiro. Não consigo nem sustentar minha família. Não consigo nem ir para a igreja, porque eu não tenho nem dinheiro para fazer isso. Ore para o Senhor e pergunte se você está fazendo o que precisa ser feito. Você não está gastando sua vida por Ele? É Ele que tem a resposta para te dar.
Quando você entra dentro do propósito do Senhor, você vai passar por dificuldades, isso não tem a dúvida disso. Mas o Senhor vai dar soluções para todas elas. Ele sempre dá. Desde que eu entrei no propósito do Senhor, no filme dele, na história dele, desde que eu fiz isso, tem uma provisão divina do céu que acontece na nossa vida. E pode ter certeza, isso vai acontecer com você também. Mas dependa dele. Gaste sua vida por ele. Gaste toda a sua vida por ele. Eu vou te dizer, você não vai se arrepender de gastar sua vida por ele. João Batista não se arrependeu. Os discípulos não se arrependeram. Paulo não se arrependeu. Em nenhum deles você vai ver uma murmuração no final dos dias dizendo: olha, foi muito ruim ter servido o Senhor. Eles não disseram isso, meus amigos. João Batista, e eu termino aqui. João Batista teve o maior título de homem. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele era amigo do noivo. Você quer um patamar maior do que esse? Não tem. Não tem. Jesus está escrevendo uma história na terra inteira. E Ele está te convidando para ser amigo dele, para escrever essa história. Você tem noção do convite que Ele faz para você? Eu estou te convidando para escrever a história junto comigo. Eu quero que você seja meu amigo. Eu quero compartilhar algumas coisas com você. Eu quero que quando eu estiver retornando para buscar a minha igreja, você tenha clareza de que eu estou voltando e começa a gritar: ei, o noivo está vindo, o noivo está vindo. Era isso que o amigo do noivo fazia. Foi isso que ele gritou lá em Mateus 25, na passagem das 10 virgens. O amigo do noivo começou a gritar: ei, o noivo está vindo. Mas o amigo precisa estar perto do noivo para ouvir que ele está vindo. Então não tem patamar maior do que esse. O Senhor não quer que você seja um espectador desse filme, fique só olhando. Ele quer que você seja alguém participante na história. Fazer o que João estava fazendo, pregando e sem cansar de pregar, anunciar até ver o Messias vir. Você entende que esse é o enredo total da história? Quando nós conseguimos, se eu pudesse, eu falo, né? Eu cortaria a minha cabeça e abriria a sua para você compreender o que eu estou tentando passar para vocês. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão conseguindo compreender do que eu estou falando? Sério, vocês estão? Por favor, só me diga. Se você falar não, eu prego tudo de novo. Eu começo do começo, vai. A mensagem é sobre Ele. Não tem nada a ver com a gente. O que a gente está vivendo no meio desse balaio todo, dessa história, é só lucro, gente. É só lucro. É tipo, uau, caminhar com Jesus é bom demais. Ele me abençoa, Ele me dá uma casa, Ele me dá uma família, Ele me dá um carro. Isso é lucro. Eu sou uma bênção no meu trabalho, eu sou uma bênção lá, isso, aquilo, outro. Meu Deus, eu fui transformado, eu era assim. E agora eu sou assim. Isso é só lucro. Mas a real que é a história mesmo não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Ele. Então eu quero entrar nesse enredo dessa história para gastar a minha vida e dizer: Senhor, eu quero ser no mínimo um colaborador para dizer: ei, o noivo está vindo. E eu vou batendo em todas as vilas. E sabe, se vocês não ouvirem para a mesa do banquete e não quiser ouvir, nós vamos chamar quem quer que seja lá fora para comer também. Ah, mas vocês não querem ouvir, não estão entendendo. Nós vamos para a rua e nós vamos anunciar: o noivo está vindo, o Messias está vindo. Eis aí o noivo, eis aí o noivo. E nós vamos pregar essa mensagem para aqueles que querem ouvir. Um dia, nós vamos chegar a ter a alegria eterna. Um dia nós vamos receber a recompensa eterna.
Um dia nós vamos receber tudo isso. Isaías 35, versículo 10 diz assim: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Essa é a promessa do Senhor. Mas sabe, enquanto isso tudo não está acontecendo, eu continuo preparando o caminho, eu continuo preparando as boas novas, eu continuo pregando o evangelho, porque não é só eu que quero ter esse gozo, essa alegria eterna. O outro que está do lado precisa conseguir também. Ele precisa entender e gastar a sua vida. Ele tem que parar de viver a sua história e viver a história de Deus. Ele precisa viver essas coisas também. Eu preciso gastar a minha vida por isso. Você acredita nesse texto que eu acabei de ler? Alegria eterna coroará a sua cabeça e a minha cabeça. Gozo e alegria estarão sobre nós. Dele fugirá toda a tristeza. Se você acredita nisso, que isso vai acontecer, então comece a gastar sua vida por Ele. Hoje, comece a gastar sua vida por Ele hoje. Para que outros possam também compreender essa mensagem do Evangelho de salvação, aonde haverá alegria eterna sobre nós. Eu falei no livro de Efésios esses dias que a recompensa é essa, mas a herança o Senhor já nos deixou. A herança é o penhor de que Ele deixou o Espírito Santo sobre nós. Ele está dizendo assim: o Espírito de Deus, essa é a sua herança. E eu estou te dizendo, esse é o penhor de dizer: eu vou voltar, porque eu deixei aí o meu Espírito. A herança Ele já deixou. A herança está em nós. O Espírito de Deus já habita dentro de nós, meu amigo. Então você pode anunciar, preparar o caminho do Senhor. Fica de pé, por favor. Eu sei que a Bíblia é verdadeira. Eu sei que ela é verdadeira. Eu sei que o que eu preguei aqui é verdadeiro. Eu sei que nós precisamos preparar o caminho dele. Mas eu quero saber aonde estão os corajosos que vão dizer: eu vou gastar a minha vida para isso. Eu não quero que você venha aqui na frente com um voto de tolo. Eu quero que você venha aqui na frente, se você entender: eu vou gastar a minha vida por Ele. Nós vamos cantar essa música aqui com o Lucas. Vai lá. Enquanto isso, você pode vir aqui na frente, se você entender que você vai gastar mesmo a sua vida. Se você tem coragem de fazer isso. Feche seus olhos. Talvez você esteja aqui e fale assim: pastor, eu nem vivo com Jesus ainda. Eu nem vivo com Jesus, eu preciso me entregar a vida para Jesus. O noivo está aqui. O noivo está aqui. Sabe, você vai gastar a tua vida lá no trabalho, você vai gastar a tua vida na faculdade, você vai gastar a vida aqui dentro da igreja, você vai gastar a tua vida, você vai entregar às vezes a sua escolha e dizer assim: Senhor, a minha escolha era fazer tal coisa, mas se o Senhor achar que eu devo fazer outra, farei outra coisa.